Júpiter retrógrado no ano de 2025, nesse portal 11/11. Aqui vamos falar sobre o que representa um planeta retrógrado, quais vão ser as revisões que ele vai pedir mais atenção, que ele vai trazer para a nossa vida, coisas do passado, para serem avaliadas, reavaliadas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre Júpiter retrógrado no mapa natal, o que isso quer dizer, né? Não é um bicho de 7 cabeças, a gente vai explorar aqui nesse vídeo tudo o que engloba Júpiter estando retrógrado no signo que ele ama, um signo que ele está exaltado, em Câncer, e, além disso, vai ser um marco, né? Nós temos uma configuração hoje no céu muito interessante, em que há muita fluidez, muita harmonia, mas a gente tem que lembrar que, quando há muitos trígonos, sextis e uma conversa legal entre os planetas, não quer dizer que tudo vai ser mil maravilhas, porque quando tem um trígono ou um sextil, torna uma situação mais fluida no sentido de abrir o caminho para aquilo acontecer. E não necessariamente é algo bom, benéfico, né? Ainda mais com tanta coisa retrógrada no céu agora, pedindo tanta análise, tanta avaliação, né? Então, eu diria que 2025, eu venho falando aqui para vocês que é um ano de transições, é um ano de finalizações, é um ano regido pelo número 9, mas que está fazendo a gente também deixar o terreno mais fértil, mais arado, limpinho, para que a partir do ano que vem a gente comece a ver os resultados de tudo que a gente está deixando para trás e, né, deixando meio que preparado para a gente começar realmente a construir, a trazer toda essa expansão que a gente quer, com mais coragem, com mais perspectiva de crescimento, de evolução. Portal 11/11. Eu só falei mesmo para o algoritmo me pegar aqui, porque eu sei que muita gente usa essas datas, né, com números iguais para vender coisas, fazer campanhas de vendas, né, dar descontos e tudo mais. Claro, eu não vou mentir que o número 11 é um número de muita prosperidade, é um número muito bom, espiritualmente falando, numerologicamente falando, mas não é só isso. A gente precisa fazer uma análise, então, completa, correta. O número de uma data específica a gente faz a soma inteira. Então, por exemplo, se você fez aniversário no dia 22 de outubro de 2025, a gente soma 2 mais 2, 22, 1 mais 0, que é o 10, e 2025, 2 mais 2 mais 5, que dá o 9. Então, a gente vai somar 4 mais 1, 5, mais 9, 14, que 4 mais 1 é igual a 5. Então, essa pessoa está vivendo aqui a energia do número 5 nesse ano, a gente chama de ano pessoal. Então, é um momento em que a pessoa está passando por transições, muitas coisas mudam, se transformam, coisas terminam para outras coisas iniciarem. É um ano também de muita intensidade, é um ano que a gente fala também que a pessoa está buscando, vamos dizer, com coisas que tiram um pouco o foco, porque no plano de fundo as coisas estão mais intensas, porque está havendo essa limpeza, essa reciclagem na vida, né? A gente fala que é um marco, assim, que vira uma chavinha. Então, o que tem que finalizar, finaliza. Muitas vezes a gente não está preparado para coisas que precisam já chegar no seu fim, né, para realmente ir embora. Então, é um momento que pode ser, sim, bem, bem significativo. Mas, bom, o intuito aqui não é falar de numerologia, né, era só para explicar aí o portal 11/11. É simplesmente uma data comercial, tá? Até porque, né, hoje foi um marco em que 5 planetas ao mesmo tempo estão fazendo seu movimento retrógrado. Isso não é pouca coisa. Temos planetas muito lentos, fazendo aí um pente fino para poder voltar com tudo para o primeiro signo do zodíaco, que é Áries, então Netuno, Saturno. Temos Urano, que também recentemente fez toda essa volta completa, né, e agora está retrógrado no signo de Touro, para ele voltar de vez para o signo de Gêmeos. Temos também Mercúrio. Mercúrio ficou retrógrado no dia 9 de novembro e vai ficar sambando ali entre os signos de Sagitário e Escorpião. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Eu recomendo que você vá lá conferir. E agora a gente fecha com Júpiter retrógrado. E ele vai ficar retrógrado até o ano que vem. E até ele voltar para o ponto em que ele começou esse rolê para trás, ainda tem um chão. Vai ser lá perto do meio do ano que vem, quando ele já está próximo de entrar no signo de Leão. Hoje eu estou aqui homenageando esse planeta tão maravilhoso, expansivo, que é Júpiter. A cor dele, uma das cores dele é o azul, então estou aqui honrando, né, o grandalhão do sistema solar. E, bom, vamos lá então. Né, Júpiter em Câncer. Eu vi muitas pessoas falando, muitos astrólogos, né, mais
da visão moderna, que traz uma astrologia mais popular, dizendo que muita gente ia casar, que muita gente ia ter filho, só porque Júpiter estava no signo de Câncer, entrou no signo de Câncer. Claro, Câncer é o signo que é ligado à Lua, conectado à Lua, traz essa questão de maternidade, né, de nutrição, da questão emocional, a figura materna. E Júpiter, ele expande, ele é o planeta das bênçãos, ele é o planeta da prosperidade. Vamos combinar que lá nos primórdios, ele foi intitulado como também um significador de gravidez, de fertilidade, porque quanto mais filhos uma família tivesse, mais próspera ela era. Não só pela felicidade de se ter um filho, mas porque cada filho era mais uma força braçal ali, né? Era mais trabalho, era mais produtividade, era mais dinheiro para a família. Então, por isso que Júpiter, ele é o planeta das bênçãos e ele tem sim um significador muito importante em relação a previsões sobre momentos favoráveis para gravidez, para nascimento, parto. Isso realmente não é balela, isso acontece mesmo, mas vai depender do mapa de cada um. Então, tem pessoas, por exemplo, quando eu engravidei da minha primeira filha, Júpiter estava cravado no meu ascendente, cravado no mesmo grau. Depois que eu fui ver, não é que eu fiquei contando os minutos para realmente, agora é a hora, né? Eu nem estava esperando mesmo, foi uma coisa um pouco inesperada na época, né? Uma boa surpresa para a minha vida, foi isso. Então, quando ele faz aspectos com ascendente, com o regente da casa 5, que é a casa dos filhos, com a lua, enfim, tem várias formas da gente olhar essa questão da maternidade. Mas é claro que Júpiter não é só coisa boa, ele também exagera, ele também expande. Quando se tem um trânsito de Júpiter na casa 6, por exemplo, e você já tem alguma predisposição genética, alguma coisinha que já estava ali no seu corpo, isso pode ganhar uma proporção maior, isso pode intensificar, isso pode aumentar. Esse é um exemplo. Quando alguém fala, você está com Júpiter na casa 2, você vai ganhar muito dinheiro esse ano. Não necessariamente, você pode também gastar muito dinheiro. Então, o excesso, ele é para os dois lados. E aí a gente vai olhar para a condição desse Júpiter. Em qual signo que ele está? Ele está numa debilidade? Ele está numa dignidade? Ele está fazendo aspectos com outros planetas do mapa? Ou em trânsito, né? Ele está tocando algum outro ponto, algum planeta. É assim que a gente faz uma análise certa, precisa, de previsões mesmo, astrologia séria. Então, quando a gente fala de Júpiter em Câncer, as coisas que vêm assim na minha mente são a questão do pertencimento, a questão da profundidade nos assuntos familiares. Júpiter, ele está ligado ao signo de Sagitário, que é um signo que fala de crenças, que fala de filosofias, que fala de religião. Então, é como se, quando você vê uma pessoa que é extremamente religiosa, ela tem essa questão, né, de uma família só, que Deus é o pai de todos, né, Jesus Cristo. Então, é aquela coisa da família, a família que une o céu e a terra, sabe? E aquilo lá é só nosso, ninguém entra, ninguém toca, isso é mais importante que tudo. Então, acaba que traz um certo exagero para essa questão, né, em que a pessoa ela acaba abraçando, mesmo tendo muitas coisas erradas ali. Aquele otimismo exacerbado, aquela coisa de você estar ali defendendo uma causa, mesmo ela sendo prejudicial a outras pessoas, né? Só olhando para o seu próprio umbigo, para o que tem ali envolto, né, nos seus braços. Sobre a retrogradação de Júpiter, ele vai ficar retrógrado de verdade, porque ele já estávamos na sombra da retrogradação, a partir do dia 11 de novembro, hoje. Ele vai ficar retrógrado até o dia 10 de março de 2026. E aí ele só vai retornar para o ponto em que ele iniciou essa volta para trás no dia 6 de junho de 2026. Então, tem um momento em que ele para de voltar, e aí a gente começa, então, a perceber uma certa fluidez quando ele começa a, né, avançar novamente, mas o processo todo só termina mesmo quando ele volta lá naquele ponto inicial, que vai ser no grau 25 de Câncer, que aqueles assuntos vão ser meio que finalizados, vamos dizer assim. Né? E aí é interessante a gente entender o que a área de Câncer representa no seu mapa. Claro que para a gente fazer uma análise completa, bem precisa, a gente vai olhar para a lua natal, né? Porque ela é quem manda no signo de Câncer. A gente vai olhar para o Júpiter natal, em que signo que ele está, em que área que ele está, se ele está retrógrado, se ele está direto, e aí a gente já vai falar sobre isso aqui, sobre ter Júpiter retrógrado no mapa, tá? Então a gente vai
fazendo um caminho para ir afunilando os assuntos e vendo o que, que realmente pega. Para quem está com Júpiter ativo no ano, e isso a gente elege os planetas que estão em destaque através das técnicas preditivas, né, vai ter um impacto muito maior aqui. Ou então, de repente, se está com o signo de câncer ali ativo, né, numa profecção ou numa evolução solar, tem outras coisas também que fazem esse momento ser bem importante. Se você também tem pontos ou planetas entre os graus 25 de câncer e 15 de câncer, vai ser um momento interessante, porque cada vez que Júpiter tocar esses pontos, ele vai trazer um pico, né? Um pico de desenvolvimento, um pico de clareza, de visibilidade desses assuntos que precisam ser revisados. Então, a gente vai principalmente revisar os assuntos que ficaram pendentes desde o momento em que Júpiter entrou em Câncer, que foi entre junho e julho de 2024, até agora. Então, o que dentro desse escopo, desses assuntos, ficou ainda pendente para ser olhado, revisado, reavaliado, estruturado, e é isso, então, que a gente vai fazer nesse momento. Claro que, vamos pensar, não adianta olhar uma coisa isolada, né? A gente está agora, ao mesmo tempo em que Júpiter está retrógrado, Mercúrio está retrógrado no signo de Sagitário. Quem manda em Sagitário é Júpiter. Então, quer dizer que essa retrogradação mercuriana também vai ser um pouco mais arrastada, né? É mais do que o normal, porque Júpiter está em Câncer, ok, mas não quer dizer que ele está exaltado em Câncer, que ele vai trazer toda essa expansividade, porque ele também está retrógrado. Então, você entende que uma coisa não é isolada da outra, a gente tem que olhar o contexto geral da situação, né, da condição do céu. Então, vamos lá, se você tem, sei lá, Mercúrio ali em Câncer no grau 23, então vai tocar, ele já tocou nesse ponto até ele chegar no grau 25, aí ele começou a andar para trás. Vai ter um momento em que Júpiter vai tocar esse Mercúrio, só que fazendo revisão. Então, esse assunto que, né, culminou ali nesse momento, que Júpiter passou no 23, vai voltar à tona. Ele vai voltar com o pedido de revisão. Aí ele vai fazer todo o rolezinho dele e tal, vai voltar e ele vai tocar novamente nesse grau 23, que é onde mora o Mercúrio, hipoteticamente falando. E aí sim, ele vai voltar de novo com esse assunto. Então tem todo esse tempo, todo esse período aí em que esses assuntos vão se desenvolver. Aí depois, quando ele voltar lá no grau 25, parece que as coisas realmente, a gente respira, a gente entende com mais clareza aquela situação tem um desfecho mais evidente, a gente consegue enxergar com mais clareza e as coisas já estão mais desenroladas, já está mais desemaranhado, entendeu? Então, tá. Não é só porque a gente já falou aqui, né, dos assuntos relacionados, né, genericamente sobre Júpiter, sobre Câncer, não quer dizer que somente esses assuntos vão estar evidentes. A gente vai olhar sempre para a área de Câncer, para a área de Sagitário, para a área de Peixes, para a posição de Júpiter, para a gente entender os assuntos que precisam ser revisados. Tá? Então, se você tem Câncer na casa 2, questões financeiras, se você tem câncer na casa 6, questões de saúde. Se você tem câncer na casa 10, questões de carreira, de ambições, caminhos de vida, exposição social, reconhecimento social, aí é outro rolê. Então, não adianta a gente colocar tudo numa caixinha, porque não é assim que funciona. Tá? Somente numa leitura individualizada a gente vai entender esses assuntos. Mas eu acho que, assim, como o Mercúrio também está retrógrado, ele vai ficar ali entre os signos Sagitário e Escorpião, né? Lembrando, levantando aqui os significados gerais desses dois signos, e também de Mercúrio, né, que fala da mente, de como a gente processa as informações, de como a gente fala, de como a gente troca. Mercúrio também é um mensageiro, né, ele nos conecta com algo maior. Quando a gente fala de Sagitário, são praticamente os mesmos assuntos relacionados a Júpiter, então fala de religião, fala de espiritualidade, fala de expansão de visão, expansão de horizontes, filosofias de vida, crenças, dogmas, estudos aprofundados, viagens, então coisas que nos fazem elevar a nossa visão, a nossa energia, o nosso pensamento, expandir, né? E Escorpião fala desse mergulho na alma, mergulho nas dores, no nosso lado mais obscuro, nos nossos traumas, nos nossos medos, assuntos muito delicados, íntimos, né, tabus como morte, sexualidade, esoterismo. De uma forma geral, nesse período em que Júpiter vai estar retrógrado, Netuno retrógrado, que também fala de espiritualidade, de assuntos sutis, do subconsciente, né? Então, a gente também vai estar fazendo esse mergulho nessa coisa mais sutil, nesse mundo mais subjetivo,
né? E o que realmente faz sentido para a gente, o que realmente nos limita e o que nos expande, e o que precisa ficar, o que precisa expandir de fato, e o que já não serve mais. Né? A gente está falando de Urano também aqui, retrógrado, né? Que está quebrando estruturas, está quebrando padrões, está quebrando paradigmas. Então, é um momento mesmo que é para a gente se reconectar conosco, sabe? E quando a gente fala de câncer, que é isso que nos conecta às nossas raízes, à nossa ancestralidade, o que faz sentido, o que veio, né, de herança comigo, o que dos meus pais, o que da minha família, dos meus avós, que veio aqui, que eu vim carregando durante toda a minha vida, o que faz realmente sentido para mim, o que é meu de verdade, porque muita coisa a gente só herda, a gente vai carregando, mas já se torna meio que mais um peso do que um acessório que nos agrega, né? Então, esse separar o joio do trigo nesse momento, até o ano que vem, né, até a metade do ano que vem. 2026 também é um ano transitório, mas é um ano que as coisas já vão tomando mais uma forma mais concreta. Né? Esse ano é de finalizações mesmo. 2025 é um ano de limpeza geral. E aí a gente vai começando a caminhar aos poucos, né, em 2026, 2027, aí a gente tem troca de nodos lunares, a gente tem muitos movimentos importantes aí por vir, né? Mas eu sinto que, no geral, mesmo que você esteja passando por alguma crise, por alguma situação desafiadora, é a vida tentando te mostrar um caminho melhor para você, sabe? Te fazendo encontrar ali a sua força, o seu poder pessoal, né? O que te ancora de verdade, qual que é o seu alicerce, você também se priorizar, olhar para você, né? Porque assim você consegue também cuidar dos outros, ver quem realmente está do seu lado, caminha com você, né? Se tiver que trocar completamente ali de direção, de ambição, o que, que eu quero para minha vida, de onde eu vim, para onde eu vou, são esses questionamentos que estão sendo mais evidentes nesse momento. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, coloca o sininho aí para você não perder nenhum conteúdo relevante sobre astrologia preditiva, que eu trago toda semana aqui no meu canal. E se você tem interesse também em agendar uma consulta, uma leitura astrológica ou de tarô, tem o meu e-mail na descrição. Também convido vocês a conhecerem mais sobre o meu trabalho nas minhas redes sociais. Tem link na descrição também. E não deixe também de visitar os conteúdos que eu já soltei aqui no canal, que são bem interessantes, inclusive sobre outros planetas retrógrados que estão nesse momento fazendo suas próprias revisões. Que agora eu vou falar um pouquinho sobre Júpiter retrógrado no mapa e também sobre os ascendentes, quais são essas revisões que vão ser mais evidenciadas por ascendente. Quando a gente tem um planeta retrógrado no nosso mapa, não significa que aqueles assuntos que estão ligados a esse planeta, a esse ponto, vão ser para o resto da vida amarrados. Né? Que aquilo não vai se desenvolver, que aquilo sempre vai ser uma questão. De fato, eu não vou mentir que, como ele está retrógrado, é uma marquinha que você tem ali no seu mapa. Né? A gente tem o nosso mapa natal, ele é o mapa da nossa vida. Tudo que tem ali, tudo que a gente vai viver, está ali no nosso mapa. É muito doido, né? Porque muita gente enxerga o mapa natal como algo estático, mas não é. E também existem outras técnicas também, né, de progressões, por exemplo, em que ele vai andando para frente, andando para trás, e a gente consegue ver o desenvolvimento não só prático, né, de fatos e acontecimentos, mas também do desenvolvimento pessoal, espiritual e tudo mais. Então, tudo que vai acontecer está ali. Então, se você tem um planeta retrógrado, essa é uma sementinha, uma marquinha, uma promessa natal que você tem ali. E aí isso quer dizer que de tempos em tempos, quando esse planeta for ativado, dependendo da forma como ele for ativado, você vai precisar reavaliar aqueles assuntos. Então você tem Júpiter retrógrado em Câncer na casa 4. Questões familiares, questões também relacionadas a viagens internacionais, a estudos aprofundados, a religião, a crenças, filosofia de vida e também a questões que trabalham mais nos bastidores, né, o inconsciente, a própria espiritualidade, ciclos que se encerram para novos chegarem, né, iniciarem, questões também com saúde mental, tudo isso vai ser reavaliado. Além também de ver a área a posição da Lua, porque esse é um Júpiter em Câncer, está conectado à Lua. Então, a costura, ela vai acontecendo, mas os principais pontos são, né, o Júpiter, onde ele está no seu mapa, e as áreas que ele rege, né? Então, o Júpiter, ele rege Sagitário e rege Peixes. Se você tem a casa 4 com Câncer, então ele está na casa 9, ele rege a casa 9 em Sagitário e a casa 12 em Peixes, que são todos esses assuntos que eu falei.
Então é basicamente isso, não quer dizer que seja um bicho de 7 cabeças. Então se você está no retorno de Júpiter, né, se você está ali ativando aquele ponto numa retrogradação mesmo, aqueles assuntos vão ter uma intensificação, mas a cada ano que a gente vive, cada situação que a gente experiencia, isso vai trazendo uma certa evolução para aqueles assuntos, né? Se torna um pouco mais fácil de lidar. Se você tem contato com a astrologia, você já consegue prever quando aquilo vai voltar à tona, o que você precisa olhar naquele momento. A gente também, existem certos padrões que acontecem na nossa vida em relação a alguns assuntos. Então, quando a gente está no retorno de Júpiter, por exemplo, que acontece a cada 12 anos, o que, que aconteceu há 12 anos atrás? Existe um certo padrão de acontecimentos, de fatos, de questões que vêm à tona, né, e que de alguma forma se repetem, mas não da mesma maneira, porque vai depender muito também do plano de fundo, onde cada planeta estava, né, naquele momento, não é o que está acontecendo agora exatamente igual, né, e isso muda tudo, isso muda muita coisa. Pode ter um fundo assim igual, mas o gostinho ele pode ser completamente diferente. Então agora vamos por ascendente. Se você tem um ascendente em Áries, Júpiter rege as suas casas 9 e 12. Assuntos que eu repeti agora recentemente, então sobre crenças, sobre religião, sobre estudos aprofundados, faculdades, mestrados, doutorados, sobre questões envolvendo viagens longas, o contato com o exterior, línguas estrangeiras. A própria astrologia também é ligada a essa casa 9, né, que é o júbilo do sol, então está conectado à nossa essência, à nossa espiritualidade, à nossa luz, nosso brilho próprio, e também com assuntos relacionados à casa 12, que são os bastidores, que é o inconsciente, sonhos, questões de saúde mental, finalizações de ciclo, temos também espiritualidade, processos de cura, inimigos ocultos, temos muitas questões abordadas e também olhar para o seu Júpiter natal. Se você tem ascendente em touro, Câncer mora na sua casa 3, uma casa que fala de comunicação, de trocas, negócios locais, negociação, questões com irmãos, tudo que está mais ao nosso redor, no nosso dia a dia, nossos vizinhos. Júpiter rege as casas 8 e 11. Então vamos lá. A casa 11 é uma casa financeira que fala, né, dos benefícios, o resultado financeiro do seu trabalho, o que você projeta ganhar no futuro em relação ao seu trabalho, em questões financeiras. É uma casa muito benéfica, conectada a Júpiter. Aqui temos o júbilo de Júpiter. Então, é uma casa que fala de sorte, uma casa ligada a grupos, amigos, organizações, que envolve também o coletivo, de certa forma. Redes sociais, internet, tecnologia. E a casa 8 fala de assuntos mais tabus, né, que ninguém gosta de falar muito, são assuntos sobre morte, sobre herança, sobre sexualidade, esoterismo, sobre dores, traumas, medos, processos terapêuticos. E aqui também é uma casa financeira. É o dinheiro do outro, é o dinheiro compartilhado. Aqui também fala de dinheiro vindo por herança, ou então de impostos, taxas. E aqui pode ser, dependendo da configuração do seu mapa, ou algo positivo que entra, ou algo que está travado, ou algo que vai. Porque aqui é o dinheiro que você empresta, aqui é o dinheiro que você pega emprestado. Então, dependendo aí, se você pode cair em golpes, por exemplo, não só ganhar, entende? Você também pode ver aquele dinheiro escoando de alguma forma. Se você tem um ascendente em gêmeos, então câncer mora na sua casa 2, é uma casa financeira. Então, assuntos relacionados a como você ganha dinheiro, administra dinheiro, o dinheiro que vem do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, além de questões de alto valor, né? Também questões relacionadas à saúde, já que a casa 2 sustenta o corpo físico, que está no ascendente, e no seu mapa, Júpiter rege as casas 7 de relacionamentos, parcerias e acordos, e também a casa 10, que é o lugar mais alto do nosso mapa, que fala de ambições, de caminhos de vida, onde você quer chegar, carreira, profissão. Se você tem ascendente em câncer, Júpiter está passando pelo seu ascendente. Então, ele pode expandir aqui os assuntos relacionados às suas motivações primárias, a como você inicia as coisas na sua vida, também questões de corpo, de saúde. Júpiter rege as suas casas 6, que é uma casa de saúde, de doenças, de rotina, de bem-estar, de trabalho, de ambiente de trabalho, a expressão do seu trabalho, e também a casa 9, que fala de estudos, estudos aprofundados, viagens longas, contato com o exterior, crenças, filosofias de vida, tudo que expande a nossa visão, e também temos assuntos como astrologia
e religião. Então tá, são muitos assuntos. Sim, são muitos assuntos. Por isso que é imprescindível a gente entender onde mora Júpiter no seu mapa, quais áreas ele está ligando, além dessas, né? Onde que está a sua Lua, que é quem manda em Câncer. Então, e também, né, para a gente poder afunilar, a gente entender o que eu falei lá atrás sobre há 12 anos atrás, o que estava acontecendo na sua vida? Júpiter esteve em Câncer. Então, a gente tem uma ideia do que pode estar evidente. Claro, não é igual, mas há um certo padrão. Então, aqui, casa 1, casa 6, casa 9. Vamos supor que você esteja agora pensando em iniciar um projeto, algo novo. E só que isso precisa ser estruturado, assim, de repente você precisa ter um pouco mais de conhecimento em relação a isso para poder, de fato, colocar isso em prática. E isso pode ter a ver com o seu trabalho. Mudar a sua rotina para encaixar esse novo plano, esse novo projeto, para ele se concretizar. Então, o que que você entrou em contato desde o meio do ano passado, né, até agora, sobre esse assunto, como ele veio se elaborando até aqui, o que você acha que agora precisa mesmo de um olhar, né, mais presente para você conseguir organizar e conseguir colocar, tirar esse projeto do papel? Né? O que que falta para te motivar? Será que você precisa mergulhar em alguma coisa que te faça expandir a sua mente, o seu conhecimento, a sua visão, para que você consiga fazer o movimento? Câncer, ele é um signo de água, mas ele é um signo cardinal, é um signo de inícios. Então, ele está te pedindo esse movimento externo. Se você tem ascendente em leão, então, câncer mora na sua casa 12, que é a casa do inconsciente, dos processos sutis, psicológicos, mentais, bastidores, isolamento social. Então, pode ser que você vê, Júpiter expande, né? Mas ele está expandindo uma área aqui da sua vida que é mais escondida. Então, pode ser que ele tenha aumentado a sua vontade de estar mais recolhido, mais na sua, sem muita exposição, né? A gente fala, Leonino gosta de aparecer e tal. Tá, mas pode ser um momento em que tá lá, ligado a questões mais subjetivas, lidando com alguns traumas, alguns medos, algumas questões, ou simplesmente estando mais querendo muito contato social. E aí Júpiter rege as suas casas 8 e 5. Então aqui a gente já vê que a casa 12, casa 8 fala de assuntos mais densos, mais obscuros. A casa 5 é uma casa que fala de criatividade, de expansividade, de dons, de talentos, de projetos, de criatividade, de filhos, tudo que você cria. Né? Então, aqui, o que está faltando você realmente acessar, você elaborar, você trazer para a consciência coisas que travam a sua autenticidade, travam você ser quem você é e como você quer se expressar, né? O seu brilho próprio. Então, é um momento de mergulho aqui. Se você tem ascendente em Virgem, Câncer, mora na sua casa 11. Aquela casa benéfica que fala de bênçãos, de resultados financeiros do seu trabalho, de recompensas financeiras no geral, prosperidade, tecnologia, de amizades, grupos e tudo mais. Em Júpiter rege as casas 7 e casa 4. Casa 4, família, raízes, ancestralidade, questões familiares, dívidas familiares, imóveis da sua família, sua própria casa, né? E a casa 7 é a casa dos relacionamentos, do casamento, das parcerias, questões também de exposição, visibilidade, né, com o público, se você atende, como que é esse atendimento, como as pessoas te enxergam, né, chegam até você. Aqui a gente fala também, né, de questões relacionadas, por exemplo, a contratos que agora precisam ser revisados, uma compra de uma casa, né, alguma coisa que ficou pendente de você receber, questões financeiras mesmo, algum imposto, alguma taxa, alguma coisa, de repente você reavalia essa questão e ganha, né, uma venda de uma casa, algum processo que vai se finalizar aí, algum contrato que vai chegar ao fim, vai ter um desfecho, mas precisa ser avaliado agora. Você tem ascendente em Libra, Câncer mora na sua casa 10, casa das ambições, da carreira, da exposição pública, reconhecimento social, profissão, caminhos de vida, onde você quer chegar. Júpiter rege as suas casas 3 e 6. Então, irmãos, vizinhança, negócios locais, negociação, documentos, cursos curtos, viagens curtas e também rotina, saúde, doenças, bem-estar, trabalho, ambiente de trabalho, as pessoas que te cercam nesse ambiente de trabalho. Você tem ascendente em Escorpião, Câncer mora na sua casa 9, então expansão de visão, religião, estudos aprofundados, viagens longas, contato com outras culturas, exterior. Júpiter no seu mapa rege as casas 2, uma casa financeira que fala de como você ganha, como você administra o seu dinheiro, também questões de metabolismo, né, envolvendo a saúde
saúde e também de alto valor. Além da casa 5, que fala de criatividade, que fala de filhos, do seu brilho próprio, da sua expressão, dons, talentos, projetos pessoais. Se você tem ascendente em Sagitário, Câncer mora na casa 8, aquela casa que fala de assuntos tabu, de sexualidade, morte, esoterismo, heranças, impostos, dinheiro compartilhado, dinheiro do seu cônjuge. Júpiter rege as suas casas 1, que é você, o seu corpo físico, suas motivações, como você inicia as coisas na sua vida. E a casa 4, que são questões familiares, de raiz, de ancestralidade, sua própria casa. Então, de repente, aqui você está querendo fazer um investimento na sua casa, uma reforma na sua casa, algum projeto que você queira iniciar, mas que algo precisa ser finalizado, alguma dor, algum trauma elaborado para que você consiga dar o movimento, fazer o que precisa ser feito para iniciar esse projeto, né? Um ascendente sagitário, um signo mutável de fogo, então se adaptar a alguma situação que já existe para iniciar algo novo, né? E com força, com expansão, um signo de fogo expansivo para fora. Se você tem ascendente em Capricórnio, Câncer mora na casa 7, é uma casa de relacionamentos, acordos, parcerias, e Júpiter rege as suas casas 3 e 12. Então aqui a gente fala da casa 3, né? Irmãos, negociação, negócios locais, vizinhos, documentação, viagens e cursos de curta duração, e a casa 12, processos internos, psíquicos, mentais, autossabotagem. Você pode ter, por exemplo, alguém que você trabalha junto, que faz parte de uma parceria, ou até mesmo um amigo, ou até mesmo um cônjuge, ou um irmão, né, que são pessoas que estão aqui relacionadas a essas áreas, que podem se dizer honestas, que podem querer dizer algo, mas que na verdade estão escondendo alguma coisa, está agindo pelos bastidores. Claro que aqui é uma hipótese, tá? Não tô falando que é isso, a gente precisa avaliar um contexto. Se você tem ascendente em aquário, câncer está na sua casa 6, uma casa de saúde, de trabalho, ambiente de trabalho, e também Júpiter rege as suas casas 2 e 11, que são casas financeiras. Então, de repente, aqui, alguma variação em relação a algo que você queira, né, que vem do seu trabalho, que vem da sua carreira, que te traga ganhos financeiros, então uma promoção, algum bônus, alguma coisa que você ganha, né, através do seu trabalho. E por último, e não menos importante, se você tem ascendente em peixes, câncer está na sua casa 5, que fala da sua expressão, do seu brilho próprio, uma casa que fala de apostas, o que você faz por prazer na vida, sexo, romance, seus dons, seus talentos. E Júpiter rege as suas casas 10 e 1. Então, carreira, profissão, ambições, motivações, projetos pessoais, o seu próprio corpo físico, o que você quer daqui para frente, para você, para sua carreira, para as pessoas que te cercam, né? Avaliar o que, que eu gosto de fazer, que me dá prazer e eu posso agora colocar dentro da minha vida, voltar a fazer isso de novo. Reconhecer algum hobby, alguma coisa também que você possa agora voltar a fazer, a exercer, a trabalhar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tem vídeo aqui no meu canal sobre Netuno retrógrado, sobre Mercúrio retrógrado. Vou trazer também mais conteúdo sobre os outros planetas que estão fazendo as suas próprias revisões. Mas se você se interessou, se interessa em fazer alguma leitura astrológica ou de tarô, ou quer mais informações, me procura pelo meu e-mail que está aqui na descrição. Ou então, vai lá nas minhas redes sociais, me manda um alô, me manda um oi, e a gente conversa. Vai ser o maior prazer para mim te guiar, te orientar, te mostrar o que está mais evidente no momento, colocar uma luz nas suas questões, seus questionamentos, nas suas dificuldades, te mostrar oportunidades para que você tome decisões mais alinhadas, decisões mais certeiras, né? Não deixe a vida ir te levando só no automático, né? Então coloca as suas vidas, as rédeas da sua vida nas mãos e bora. Até o próximo vídeo, sábado, 10h30 da manhã. Espero vocês. E obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo e até mais.